Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Iremos ouvir, um pouco da palavra de Deus através da carta de Judas. Sim. Creio que desde o dezembro eu quero ter mostrado essa carta de Judas, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que Deus proporcionou esse momento para que eu pudesse estar ministrando a palavra de Judas, a carta de Judas. Inclusive é uma carta muito interessante, ao mesmo tempo que essa carta é pequena, mas dá para você desfrutar muita coisa, muita coisa. Eu, no momento que eu peguei ela para estudar, eu achei que era uma ministração de 10 minutos, 15 minutos, por ela ser pequena, mas conforme você vai lendo, se envolvendo com a leitura de Deus, você vai desfrutando de muitas coisas. E eu creio que tudo que eu possa hoje falar aqui para a igreja não vai ser as minhas palavras, sim as palavras que o Senhor já Deus, que Jesus Cristo me propôs para que eu pudesse vir falar com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de ministrar a carta de Judas, eu peço que os irmãos usem suas cabeças e vamos orar, pedir a Deus para que Deus se faça presente nesta noite, para que as palavras que possam sair da minha boca não sejam a minha, e sim o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui, Deus, nesta noite, quinta-feira, para ouvir o Senhor falar com a tua igreja. Senhor, que o Senhor possa falar com cada um que se encontra aqui presente e com aqueles também que não se encontram aqui presente, Deus. Que a tua palavra seja restaurada, que a tua palavra possa servir de efeito em todos os corações. Tenha misericórdia de cada um de nós, Deus. Que nós possamos cada dia mais pedir forças para que nós possamos perseverar na tua presença, Senhor. Não permita que nada e ninguém venha tirar nenhum desses que se encontram aqui presente e aqueles também que não se encontram na tua presença, Deus. Senhor, capacita cada um dos meus irmãos, nos fortalece, nos dá força, Senhor, para que nós possamos, Senhor, perseverar, para que nós possamos continuar, Senhor, firme e forte e forte até a tua volta. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Judas, eu logo quando o pastor Wellington me pediu para que eu viesse ministrar, e antes de entrar na ministração, eu vou falar onde Judas nasceu, quem foi Judas, para sim eu entrar na palavra. Amém, irmãos? Quem foi Judas, Onde ele nasceu? Judas nasceu na região da Galileia, era filho de Alfeu e de Maria Cleófas, parente de Jesus, seu pai, era irmão de José e sua mãe, prima de irmã de Maria. Portanto, Judas Tadeu era primo e irmão de Jesus. E seu irmão Tiago, chamado menor, tornou-se discípulos, assim como ele. Ou seja, esse Judas, ele era ao mesmo tempo primo e irmão de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O vínculo, a família em que Judas fez parte, era uma família reverente e até hoje lembrada. Quem não queria ter esse parentesco próximo? Quem não queria ter Jesus como um irmão, como um primo? Então, era uma honra para Judas, para sua família. E essa carta de Judas, eu me aprofundando para entender o que é que Judas quer esboçar nesta carta. Judas, ele está falando nesta carta sobre todas as heresias que aconteceu lá atrás e sobre as heresias que acontecem nos tempos de hoje. As heresias, irmãos, ela vem como uma onda que ela sai levando tudo. A carta de Judas está falando sobre as heresias, sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinamentos. Ele está advertindo
Judas está abrindo seus olhos para que você possa tomar cuidado. Assim como o apóstolo Paulo, né, com todos os seus alunos, o que mais Paulo falava, quando ele conduzia tanto Tito como Timóteo, né, para ir tomar conta de uma igreja, é para que eles pudessem tomar cuidado. Porque não é fácil você estar na frente de uma obra, mas se você não tiver, não teve uma pessoa que te instruiu perfeitamente, se você não teve uma pessoa que te instruiu, você vai acabar cedendo, você vai acabar deixando de se levar também. Verdade. E o cuidado de Paulo, a preocupação de Paulo era essa. Todos aqueles que passou por Paulo, que Paulo ensinou, né, colocou lá para tomar conta da obra, soube, né, lidar com esse tipo de gente. E hoje, será que eu e você sabem lidar? Hoje, será que eu e você tem capacidade, né, de lidar com uma pessoa que não tem o mínimo, né, de respeito com a palavra de Deus, mas mesmo assim, né, arrasta multidões? É uma pergunta que eu faço que muitas vezes é até difícil para a gente ter a resposta. Porque quando você é bem instruído, eu vou citar um exemplo. Eric, ele tem todos os dias que agradecer a Deus pelo pai e pela mãe, pela família que ele tem. Eu creio que hoje Eric no colégio, né, não vai ter ninguém, nem os professores que é bem estudado, para querer distorcer o evangelho verdadeiro com o evangelho falso. Sabe por que não vai ter? Porque ele tem pais que antes de ele nascer se aprofundou, tem um conhecimento e transmite isso para ele. Louvado seja Deus, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Então, para ele é fácil sair de uma cilada, de um falso ensinamento. Para eu e você que é bem instruído pelos nossos pastores, pela igreja, é fácil sair. É fácil você não deixar se levar. Mas quando você não tem um bom ensinamento, não é bem instruído, infelizmente, você acaba deixando se levar, você acaba se desviando. Verdade. E é isso que Judas quer falar com a igreja. É isso que Judas quer alertar para mim, para você, para que você possa tomar cuidado. Porque o que tem de lobo em pele de ovelha na frente de altares. Verdade. E as igrejas cheias. E as pessoas deixando se levar. Verdade. Não está nos gibi, irmãos. É isso. É esses tipos de heresias que Judas está me advertindo e te advertindo. Para que eu e você possa tomar cuidado. Eu, antes de entrar na carta de Judas, eu preparei um resumo da carta em que Judas, né, quer falar comigo e com você. Que fala assim, né? Como Judas denuncia sua vida imoral. Tanto Pedro como Judas acentua que o amor ao lucro era o veto que governa esses emissários de mentira. A mensagem dessas duas cartas é absolutamente oportuna em nossos dias. As velhas heresias estão de volta, transvestidas por novas roupagens. Vale destacar que os hereges não se apresentam como tais. Usam uma máscara de piedade, ostenta a pose de defensores de uma vida cristã mais avançada,
nem sempre atacam as verdades na fé cristã de forma aberta, mas sempre fazem uma releitura, né, do antigo evangelho e oferecem uma nova interpretação. Ou seja, né, o que tem de pessoas hoje em dia abrindo igrejas, né, sem mesmo ter a capacidade de conduzir. Hoje em dia, em cada esquina, você vê uma igreja aberta. Mas eu te pergunto, será que aquela pessoa que está ali na frente, né, aquele pastor que está ali na frente, teve a preparação, teve a permissão do Espírito Santo? Está preparado? Eu vou entender que, assim como Paulo enviou Timóteo, enviou Tito, né, para tomar frente da igreja, não é fácil não, irmãos. Porque a igreja é porta aberta para entrar hereges, ladrões, pessoas maldosas, pessoas com maus intenções. E cada um desses tipos de pessoas você tem que saber lidar. E será que nos tempos de hoje, todas essas igrejas abertas, os pastores, alguns, estão preparados para lidar com esse tipo de pessoas? Verdade, Deus. A direção vem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou ser sincero, eu já isso aqui não tenho capacidade para estar de frente de uma obra neste momento. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que eu não vou saber lidar com certos tipos de situações. Isso vai exigir alguns e muitos anos de ensinamento, de estudo. Não é da noite para o dia. O pastor Hélio deve ter 20, 25 anos de ministério. Para ele é muito mais fácil lidar com diversas situações. Eu tenho certeza que ele não vai deixar se levar por talvez vai entrar uma pessoa aqui bem vestida, sabe falar bem, mas por ele ter, o pastor ter a experiência que ele tem, ele não vai se deixar se levar pelas palavras bonitas. E a preocupação, tanto de Paulo, a preocupação de Judas que está investindo na igreja, é isso aí. A heresia está sendo como uma doença nas igrejas. Ela começa pequenininha no seu corpo. Já viu câncer? Começa pequena, quando for ver, tomou conta do seu corpo todo. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. E é essa heresia que está tomando conta do mundo. É essa heresia que está desviando milhões e milhões de cristãos. Eu tenho certeza que você conhece um crente que hoje em dia não é mais crente. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que era cristão, hoje em dia não é mais cristão, não vai mais para a igreja, está parado, está desviado. O presbítero Juliano falou algo aqui no domingo, na ministração dele, que eu achei interessante. Ele chegou para mim, para a igreja, e falou que Paulo colocou Timóteo em um campo minado. Né? Aí eu fui para casa com isso na cabeça. Você sabe o que é um campo minado, irmãos? Um campo minado você tem que saber aonde você vai pisar. Porque se você dá um passo errado,
esse campo minado que o presbítero Juliano, né, ele fez essa comparação. Eu entendi esse campo minado. Esse campo minado a gente está nele todos os dias, irmãos. Todos os dias tem alguém querendo te viciar. Todos os dias tem alguém querendo tirar você da presença de Deus. Então você tem que saber aonde você está pisando. Vocês têm que saber aonde você está andando. Porque vai vir pessoas com conversas bonitas, com palavras que vai, né, deixar, tirar, fazer você ficar até com dúvidas. E você tem que tomar cuidado com isso. Tome bastante cuidado. Não é fácil. Não é fácil. Das verdades clássicas do cristianismo, misturaram o evangelho com filosofia e produzem assim outro evangelho. Um evangelho bíblico, sintético, é herético. Relativizam as escrituras, torcem as escrituras, negam as escrituras. A heresia é pior que a perseguição. As falsas doutrinas são mais perigosas que o martírio. A sedução do diabo é mais danosa que a fúria do diabo. A voz malífua da serpente é mais venenosa que o leão. Verdade. A igreja de Deus nunca foi destruída por causa da perseguição. Muitos martírios no passado celeram com sangue a sua fé, mas o sangue dos martírios tornou-se a sementilha do evangelho. A heresia, porém, é devastadora. Aonde chega, destrói a igreja. Não há antídoto contra a heresia. Uma igreja que se submete à falsa doutrina se curva à agenda dos falsos mestres do afogrado imediavelmente. Né? Ou seja, né? Uma igreja que está ouvindo diversas heresias, ela chega, né? Talvez a para sempre em Cristo só é nós aqui, mas eu garanto, se o pastor Wellington mudasse todo o conteúdo, toda a distorção do evangelho, ou se o pastor Wellington atualizasse, você ia ver essa igreja cheia. Porque o povo hoje não quer saber do verdadeiro evangelho. Ele quer, alguns, nem todos, quer o evangelho, né, atualizado, distorcido, né, que faz bem para o ego. Mas todos nós sabemos que não é esse evangelho que vai levar a minha e a sua salvação. Não é essa heresia que vai te levar ao encontro de Jesus Cristo. Meu Deus, hein? Não é essa heresia que vai afastar você do mundo. Igrejas tem muitas. E muitas mesmo. Pessoas que sabem conduzir o evangelho do Senhor, tem muitos aí. Tem pessoas que falam bem, se apresenta bem, se postura bem na frente do público, mas muitas vezes é distante, não tem o conhecimento, não conhece Deus verdadeiramente. E são esses tipos de gente, assim como Paulo, assim como Judas, que é que eu e você se distancie. Aqui na carta de Judas, né, no primeiro capítulo, eu vou ler do 1 ao 4, que fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo,
a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exaltando-vos e batalhar-vos diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziam como dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Né? O que eu entendi, o que Judas quer advertir para mim e você, né? Judas está exortando, né, os membros a batalha pela fé. Ele explica que se haviam, né, infiltrado entre os santos para espalhar doutrinas falsas e promover práticas iníquas. E o que mais tem nas igrejas são esses tipos de gente. Pessoas que não têm nenhuma direção do Evangelho, nenhuma direção de Jesus Cristo, né? Quer distorcer. Pessoas iníquas que não têm o conhecimento, que não têm o Espírito Santo de Deus, que não têm capacidade nem de se educar e muito menos educar você no Evangelho, distorcem. E essas mesmas pessoas acabam, né, levando muita gente pelo mesmo caminho que ela está indo. Verdade. Esses hereges que se encontram em cultos, em igrejas, são essas pragas, essas doenças que estão desviando aqueles que querem, né, se manter no caminho do Evangelho. Quando você não tem a direção, quando você não tem um bom entendimento, você acaba se deixando seduzir. É por isso que a Bíblia, você não tem que ler ela uma vez no mês, ou uma vez na semana. Você tem que ler ela todos os dias. Verdade. Cada dia você tem que se aprofundar, cada dia você tem que ler. Eu vejo a Bíblia como uma faculdade. Quando você vai para a faculdade, você não compra diversos livros para você passar anos e anos estudando, para quando chegar lá no final você ser aprovado, para você ser bem instruído. Assim é o Evangelho. Você tem que ler todos os dias. Você tem que entender. Você tem que saber o que o Evangelho quer falar com você. O Evangelho, ele vai tirar você, vai levar você num caminho em que ninguém vai te tirar. Ninguém vai ter a capacidade de te desviar. Quando você é bem instruído, em primeiro lugar por Deus e por pessoas que Deus deixou aqui na terra para nos instruir, pode vir o que vier. Não vai mudar o seu pensamento, não vai mudar o seu foco, a sua visão. E é esses cuidados que Judas está te advertindo, está me advertindo. Nós temos que tomar cuidado com esses hereges, né? Porque eles são como uma doença que cada dia mais está dentro dos púlpitos. Verdade. E eu e você, que tem a instrução, graças a Deus, do pastor, que tem a direção de Deus, nós temos que tomar cuidado com pessoas assim. E não é só dentro da igreja,
Você vai achar pessoas para querer te desviar no seu trabalho, no seu dia a dia aí fora. É aí fora que você tem que tomar cuidado. Porque aqui dentro, a probabilidade é mínima. Muito mínima mesmo. Não vai chegar. Eu creio que se chegar alguém aqui querer distorcer o meu pensamento, o seu, não vale. Mas lá fora, você está mais vulnerável. É por isso que você tem que estar, né, 100% em uma obra, em uma congregação. Porque se você também só ficar em casa, você vai acabar cedendo. Em casa você ora também, você pede a Deus suas orações, mas você tem que reforçar isso. Deus deixou o templo dele, né, a igreja, é para te fortalecer. Não é só dentro de sua casa. Você, em sua casa e aqui dentro, pode vir o herege que for. Não vai tirar você do seu foco. Porque começa na sua casa, termina aqui. Aqui a função do pastor Hélio é reforçar aquilo que Deus está te dando, a direção lá, dentro de sua casa. Então pode vir quem for, quem vier. Quem não lembra a época da pandemia? Verdade. Muitas pessoas ficou vulneráveis, irmãos. Muitas pessoas ficou vulneráveis. Mas se você está aqui hoje, firme e forte, se você não desistiu, por quê? Obrigado, Jesus. É essa advertência que Judas, né? Está me alertando, está te alertando, né? Está te alertando dessas pessoas iníquas. E o que é uma pessoa iníqua, né? É uma pessoa injusta, né? Que se opõe à prática, né? Dos erros, maldades, e influencia os outros a fazer o mesmo. Olha o que o inimigo faz. Além de fazer, influencia você também a fazer. Meu Deus, hein? O papel do herege é esse aí. Ele já está errado, quer que você trilhe o mesmo caminho dele também. E Judas está te alertando para que nós possamos tomar cuidado com esse tipo de gente. Fala bem, começa bem, né? É bem apresentável na frente de uma câmera, de uma TV, mas não tem a direção do Espírito Santo, não conhece a Deus. Não adianta eu falar bem, me apresentar bem perante as câmeras, se eu não tiver a direção que é principal do Espírito Santo, se eu não tiver a verdadeira palavra, não sai a verdadeira palavra dos meus lábios. Talvez eu não seja, né? Eu não sou a pessoa que fala bem, que se posiciona bem, mas eu faço o meu melhor. Não estou fazendo aqui para agradar a ninguém. Não estou fazendo aqui para agradar a nenhum, nós levamos sim para Deus. Você tem que fazer para agradar a Deus. A sua preocupação que você tem que ter no seu coração é com Deus. Aleluia. Você tem que dar o melhor para Ele. Bendito é o Senhor, Deus. Porque não adianta eu vir aqui perante a igreja e não dar o melhor para Deus. Não adianta eu vir aqui perante o público e falar mentiras, Meu Deus, distorcer o Evangelho, ser uma pessoa herege. Está sendo vergonha para mim perante a Deus. Eu estou envergonhando em primeiro lugar Deus, eu mesmo estou me condenando. Minha condenação já é certa. A palavra de Deus fala que você não tem que tirar, acrescentar nenhuma letra, você não tem nem que tirar e nem que acrescentar uma vírgula.
Meu Deus, hein? E o que você vê mais hoje nas igrejas é pessoas distorcendo o evangelho. É pessoas que se acham que abriu uma igreja, acham que tem que falar o que quer, tem que distorcer, tem que falar o que sai da boca dele. Não é assim. Você tem que seguir isso aqui, ó. Aleluia. A palavra de Deus. Você não tem que distorcer. Você não tem que ser um herege. Você não tem que ser um lobo em pele de ovelha. Porque o efeito, isso aí pode ser grande, irmãos. Imagine viu uma pessoa sentar aqui nessa cadeira aí e ouvir só mentira, e ouvir coisas que não estão na palavra, Meu Deus, e ouvir coisas que não estão no evangelho. Além de você não estar fazendo bem para você, está fazendo bem para aquela pessoa que está ali sentada ouvindo também, irmãos. Será que um ser humano desse não parou para pensar o prejuízo que está fazendo, a maldade que está fazendo? Uma pessoa que se opõe e na frente de uma televisão, de um celular, se opor e por esses aplicativos aí, e falar mentira, distorcer o evangelho, será que ele não está se preocupado com a pessoa que está lá do outro lado ouvindo? Muitas vezes a pessoa está passando por depressão, por problemas, aí se agarra com aquelas palavras bonitas. É essa preocupação, irmãos, que uma pessoa que está ministrando tem que ter. verdade. Você, em primeiro lugar, tem que se preocupar com o próximo. Meu Deus, hein? Se é para eu vir no púlpito ministrar coisas erradas, falsas, eu prefiro não vir. Porque o efeito não vai ser só para mim, e sim para aquelas pessoas que estão me ouvindo. E Judas está investindo em sair. Que essas pessoas que ministram a palavra de Deus, que estão distorcendo, tenha mais respeito. Coloque o joelho no chão, peça perdão a Deus e procure fazer o certo. Não distorça o evangelho. Não tire uma vírgula, também não acrescente. Meu Deus, Senhor. Porque não é isso que Deus quer de mim e de você. Aleluia. Deus quer que você pregue o verdadeiro evangelho. Deus quer que você pregue a verdadeira palavra dele. Aleluia. Se arrependa e procure fazer o certo. Todos esses que estão fazendo errado, faça o certo agora. Peça perdão a Deus e procure fazer o certo agora. No verso 5, exemplos da punição dos ímpios. Ele fala assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Essa passagem aqui é uma passagem que você tem que tomar bastante cuidado. Da mesma forma que Deus, te tirou, das mãos de Faraó, que passou ali te martirizando anos e anos. Aí depois que Deus te tirou, você vai, e de vez de se converter, de procurar fazer o certo, aí você vai e vai querer fazer o errado. Da mesma forma que Ele te tirou, te salvou, e se você não procurar fazer o correto, Ele vai te destruir também. Deus, Ele é amor, mas é justiça também. Verdade. É a mesma coisa. Uma vez, eu era um jogador de mundo aí fora, era perdido, mas Deus não me salvou, não me transformou, Graças a não me Deus. modelou. Obrigado, Jesus.
assim como modelou você também. Mas se eu, Jailson, não procurar fazer o certo, o que é que Deus vai fazer comigo? Eu, na mão de Deus, eu sou uma grão de areia. Então eu tenho que andar certo. Verdade. Porque se Deus me soprar, já era. Acabou. O que é que o mundo está fazendo? Deus salva, transforma, em vez de procurar fazer o certo. Deus te tira da mão de Faraó. Deus te tira da escravidão, né? Você, em vez de procurar fazer o certo, o que é que você está fazendo? Todas essas pessoas que estão brincando com Deus. Meu Deus, hein? Todos esses falsos mestres, né, que estão brincando com a palavra de Deus. Será que eles vão sair impunes? Deus, ele tarda, mas ele não falha. Aleluia, Jesus. Naquele grande dia, ele vai ter que prestar conta por cada um daqueles que se desviou por conta do evangelho mal aplicado. Deus. Um pastor que está na frente de uma igreja, que não está conduzindo a palavra de Deus verdadeiramente correta, e por ele estar ensinando errado, e aquele membro que está ali se desviou, Deus vai prestar conta dele. Ele vai ter que prestar conta daquela alma. É isso. Ou eles estão achando que eles vão sair impunes? Ou eles estão achando que Deus não vai pesar a mão sobre eles? Vai sim. Com Deus não se brinca, irmãos. Não fique achando, esses que estão brincando com a palavra de Deus, esses que estão, né, ensinando errado a muitos aí fora, que Deus vai deixar impune. Deus não vai. E assim como Judas, Paulo está advertindo a esses falsos ensinamentos, a esses falsos métodos. Tome cuidado com vocês que estão ensinando errado a palavra de Deus. Verdade. Naquele grande dia, Deus, você vai ter que prestar conta. Vai. Não fique pensando que você vai sair impune. No verso 6, fala assim: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Né? E aos anjos que não guardaram o seu estado original. A mesma coisa aí você. Deus te salvou, te modelou. Você tem que se manter uma pessoa pura. Você tem que se manter até Jesus voltar, essa mesma pessoa que Deus te modelou. Porque se você não se manter no seu pessoa original, a partir do momento que Deus me transformou, me salvou, me fez uma nova criatura, e eu não me manter, não me posicionar como um verdadeiro cristão, até a volta de Jesus Cristo, naquele grande dia, no dia do juízo final, aparta de mim que eu não te conheço, irmão. Verdade. O castigo será severo para mim, para você que não se manteve originalmente na presença de Deus. No verso 7, como Sodoma e Gomorra, a cidade
e as cidades, né, circunvizinhas que haviam se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, né, todos nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? É um exemplo que eu e você tem que tomar. Como eu já falei, com Deus não se brinca. Não fique pensando você que está aí fazendo zombarias, né, da palavra de Deus, distorcendo o evangelho, se prostituindo, traindo, em primeiro lugar, a aliança com Deus, traindo seu marido ou vice-versa, na frente de uma igreja, né, na frente de uma congregação, mas você se prostituindo, traindo. Não fique pensando você que Deus não vai te cobrar. Sodoma e Gomorra é um exemplo para mim e você. Assim como Deus destruiu aquela cidade, Deus vai destruir esses que estão se comparando com Sodoma e Gomorra também. E o mundo que a gente vive hoje, irmãos, talvez está sendo pior do que Sodoma e Gomorra. Se não está igual, está pior. O que é que nós vemos nos tempos de hoje? É homem com homem, mulher com mulher. Essa tal de LGBT aí, só pela bênção de Deus. Só Deus para pesar a mão sobre ela. Verdade, Deus. A gente está vivendo um Sodoma e Gomorra. Verdade, Deus. Tem misericórdia. Mas você acha que Deus vai deixar isso impune? Você acha que a punição de Deus não vai ser severa? Vai sim, irmãos. Deus, ele tarda, mas não falha. Deus, ele tarda, mas não falha. Eu creio, Jesus. No verso 8, está falando assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e defamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não atreveu a proferir o juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor, repreenda-te. Essa passagem do verso, do verso 9, o 8, 9, contudo, semelhante, também estes falsos mestres, sonhadores, contaminam a sua carne e rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Este, porém, blasfema de tudo que não entende. Aniquilam que compreendem de modo natural, como os seres irracionais. Ou seja, essas pessoas que distorcem o Evangelho, conta diversas baboseiras, fala diversas mentiras, além de se contaminar espiritualmente, a sua carne, o seu espírito, está contaminando aqueles também que estão ali ouvindo, que está acreditando naquelas baboseiras que muitas vezes, você está prestando o seu ouvido a escutar. O Espírito Santo, ele é puro. O Espírito Santo, ele habita em lugar limpo.
Quer ver uma coisa? Um exemplo. Quando uma pessoa que não é organizada, né, na sua congregação, na sua casa, no seu trabalho, uma pessoa que é bagunceira, gosta de tudo sujo, não gosta de manter sua casa limpa, não gosta de manter o ambiente limpo, né? É um espírito imundo, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa organizada, é uma pessoa limpa, uma pessoa pura, gosta de tudo certo, gosta de tudo correto. Ele não habita em lugar imundo. E o que nós mais vemos nos tempos de hoje são pessoas imundas em púlpitos que não tem nenhuma direção, nenhum discernimento, e mesmo assim enche igrejas, mesmo assim arrastam multidões. Mas não sabendo eles que um dia, naquele grande dia, Deus vai cobrar deles. Eu creio. Não sabendo ele que eles vão ter que prestar conta. Assim como meus filhos prestam conta do dia a dia, o que eles fez na minha casa, né, comigo, para mim e minha esposa, né? Você tem um filho, mas eu tenho uma mania de todo dia chegar para o trabalho, né, perguntar como foi do meu filho, perguntar como foi da minha filha, o que foi que fez no colégio, né? Excelente. A mesma coisa, Deus. Você vai ter que prestar conta do seu dia a dia aqui na terra para Deus. Imagine você chegar em sua casa, eu chegar em casa e perguntar, Glória, como foi seu dia no colégio? Como foi seu dia? Né? O que foi que você fez, o que aconteceu? E ela chegar para mim e me dizer que discutiu no colégio, brigou com alguém. Será que vai ser, eu vou me sentir bem com isso? Não vou. Deus não vai se sentir bem com esses que está. Ele não vai se sentir bem, não. Ele não se sente bem com esses imundos que estão nos púlpitos, né? Envergonhando o Evangelho. Hoje em dia, se você for ver, o cristão está como meme na rede social. Eu me sinto envergonhado quando eu tenho o pai no meu celular. Mas não é dizer que o irmão Jair tem um pai que é para ver tudo que acontece no pai, não. A internet é algo para fazer as coisas e não diz aquilo que é boa para mim, eu vejo sim. Não tem que. Mas quando você abre o TikTok, o Quai, você vê um cristão sendo meme, é uma vergonha. E quem é o culpado disso? Pessoas, cada dia que está passando, está perdendo o respeito pelas pessoas que é crente. Sabe, você não fez nada, mas só porque o outro fez, você leva a culpa também. Está desse jeito. Por causa do falso ensinamento, por causa das heresias que está aí no mundo aí fora, a gente hoje em dia virou chacota nas redes sociais. Mas não sabemos que a gente tem um Deus que está vendo tudo isso. E esses que fez, né, que chegasse a esse ponto, eles vão prestar conta da Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu vou parar por aqui. Como eu falei, a carta de Judas é uma carta pequena, mas ela tem muito para oferecer. Por conta do horário, eu parei no capítulo 9. Na próxima quinta-feira eu concluo
esta carta de Judas. Amém? Amém. Perdão se eu falei algo demais, mas falei aquilo que Deus colocou no meu coração. Como eu sempre falo, toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu me dedico melhor. Não sou um ex-pregador, mas eu me oponho a fazer o melhor para Deus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.